Oi, gente, muito bom dia. Segundou. Claro que esse programa ia cair na minha mão sozinha, né? Não tem nada acontecendo. Estou sozinha, Guilherme viajando. O site da KTO tá em manutenção, ou seja, não vai dar para falar nenhuma odd. Entendeu? Eu vou ter que retomar assuntos da live. Olha, segura na minha mão, vamos ler comentário, porque hoje a gente vai passar esse programa. Amanhã o Guilherme já vai estar em Oklahoma, a gente vai fazer uma live. Aparentemente, todos os programas agora do Papo DR vão ser meio que lives. Aí eu já vou dar um mini spoiler. Pode ser que o Ari entre com a gente, o Conca, porque, né, para eles falarem alguma coisa de lá, acho que vai ser interessante. Estou com o olho vermelho. Quem tá me vendo aqui no YouTube já tá vendo. Então começamos bem. Eu tinha já organizado a trilha. Peraí. Peraí. Bom dia. Está começando o Papo DR, o seu podcast de esportes, apresentado por Gabriela Neves e Guilherme Giovannoni. É a gente, tá? Hoje, segunda-feira, programa apresentado pela KTO.bet.br. É o nosso site que apoia a gente, tá? E sem ele, a gente não conseguiria fazer esse programa todo dia mesmo, tá bom? Lembrando que você tem que ter mais de 18 anos e jogar com responsabilidade não é investimento. Tá aqui o QR Code, coloca o seu celularzinho aqui, de boa, ou no link aqui no primeiro comentário, que muito provavelmente esse primeiro comentário só vai aparecer amanhã. Porque é o Guilherme que põe. Tá bom? Então tá bom. Não vou conseguir falar odd nenhuma, eu ia falar odd de Roland Garros, que tá rolando. Vou também retomar o assunto de Roland Garros e da W, mas nem da W eu consigo falar a bet pra você, tá bom? Então vai lá, porque a WNBA tá pegando fogo e Roland Garros também, tá bom? Então tá bom, encerramos KTO. Gente, 1 minuto e meio de KTO, que maravilhoso. Esse programa vai ter 20 minutos. Corta para 40 minutos. Então, hoje, às 6 da tarde, vai sair a prévia da Finals, tá? O Guilherme fez o vídeo falando sobre as duas equipes. Eu vou falar um pouco, porque assim, o que a gente vai poder enrolar até o dia 5, não é mesmo? Mas eu tava aqui fazendo uma pesquisa, apareceram alguns vídeos aqui, acho que vamos fofocar. Esse é o programa da fofocaiada. Eu tava vendo aqui, não é muito promissora essa série pro Indiana, tá? O que a gente. Porque. Vamos pegar estatísticas da temporada, porque é isso que a gente tem agora. A gente tinha também, da Conferência Leste, um monte de estatística que não dava nenhum mérito ao Indiana. Mas, entendeu? O jogo é jogado e o lambaria é pescado, como a gente bem fala aqui. Então, o Oklahoma ganhou os 2 jogos. Isso quer dizer alguma coisa? Sim e não. Não porque, mais uma vez, vai ser uma série que precisa ser jogada. E sim porque, assim, né, gente, no papel e como tá jogando, né, o Oklahoma é muito favorito, tá? Num nível que eu estou, tipo, orando muito, pedindo muito aos deuses do basquete para esse time do Indiana vir com um jogo muito intenso, assim, com muita rotação de bola, para eles não perderem a paciência a 1 minuto, porque não é fácil, tá? Como eu falei na live também, cara, o Oklahoma te penaliza muito os, sei lá, 1 minuto e meio que você deixa de jogar. Assim, que você se desconcentra 1 minuto, que você perde uma bola. Tipo, a defesa é extremamente sufocante. Se você não viu, vai ver os vídeos do Guilherme falando da defesa do Oklahoma. Eu ia falar, vou deixar o card aqui, mas não vamos nos iludir, né? Vamos ver. Se bem, 4 minutos. Vai que eu calculo, eu lembro disso. Não, eu vou colocar aqui porque eu vou ser muito aplicada. Senão o Guilherme vai assistir esse programa e ele vai falar, você deveria ter colocado. Vai lá ver. Ele fala sobre a defesa do Oklahoma. A gente já falou como esse time do Oklahoma, né, e também do Indiana, como esses 2 times aconteceram. Na live a gente debateu bastante isso. Vocês vieram aqui comentar que é uma loucura o que o Paul George entregou
nessa Finals de 2025. Se não fosse ele, não ia ter Shai Gilgeous em Oklahoma, não ia ter Tyrese Haliburton no Indiana. Mas vou fazer vídeo também, isso lá no UOL. Vai sair hoje, então não vou dar muito spoiler. Mas, enfim. Então, assim, eu sou pessimista, tá? Aproveitar que o Guilherme não tá aqui, não fica bravo comigo, porque às vezes eu falo, ele acha que eu tô jogando zica nos 4 jogos, assim, sabe? Você não quer que eu... Gente, não é, né, não é que eu não quero, mas assim, eu não sei se o Indiana mesmo vai ter time para ganhar 2 jogos do Oklahoma. Espero que esteja muito enganada. Quero vir aqui semana que vem falar, cara, não estava esperando esse 2-0 pro Indiana, hein? Assim como a gente falou várias vezes a temporada na série passada. Então, amanhã a gente vai falar um pouco mais, o Guilherme vai falar sobre Oklahoma, a cidade, como que tá as expectativas. A Ellen, beijo, Ellen, se você estiver me ouvindo, I love you. A Ellen foi fazer várias reportagens lá em Indiana com a Damires, enfim, com a W, não sei o quê, e ela falou que o clima em Indianápolis tá um negócio, assim, surreal. Então, eu imagino, com o Fever jogando super bem, o Indiana Pacers indo para a final da NBA, o Guilherme vai ter muito conteúdo para fazer lá em Indiana, real, oficial, assim. O basquete, a cidade está respirando basquete mesmo, assim. Então, vamos deixar, como é que fala? A gente analisar esse jogo mais para frente. Aí, o que eu queria falar é que apareceu para mim um podcast que agora não, porque tem 400 podcasts de basquete na gringa, né? E vai aparecendo corte, né? Porque os podcasts sobrevivem por corte. Não sei se você sabe, porque a galera, efetivamente, poucas pessoas vêm aqui escutar o que a gente fala. Não vocês que estão aqui, mas a galera, os haters, algumas pessoas que chegam, começam a escutar um comentário ou outro, pegam uma parte e levam pro todo. É isso que está acontecendo. Mas esse corte foi assim, era um podcast de um cara que eu conheço, eu não vou saber o nome, mas estava o Haliburton e estava o Barack Obama. Claro que esse corte agora vai viralizar, porque assim, foi uma loucura. Isso aqui foi no começo do ano, antes de começar, acho que tinha acabado as Olimpíadas, né? Lembrando que o Tyrese não jogou também, ele e o Jason Tatum jogaram pouquíssimo, tanto é que ele faz o meme segurando a medalha de ouro olímpica, falando quando você não faz nada do trabalho, mas ganha uma nota boa, sabe assim? Ele fez uma zoeira e, enfim. E aí, olha que loucura, né? Ele tá na final da NBA. E aí, o Barack Obama ele falando sobre os times que ele gosta de jogar, ele fala, eu gosto muito do estilo do jogo do Pacers. Aí o Tyrese fala, você tá falando isso só porque eu tô aqui, né? Aí ele fala, sim, meio zoando, mas não. Ele tava falando que ele gosta mesmo. Ele falou, eu gosto muito do Warriors. O Warriors é um time que eu sempre acompanhei. E antes deles, eu gostava do Spurs. E se você acompanhou o Spurs, na época do Popovich, que eles ganharam tudo, do Ginobili, do Tim Duncan, não sei o quê, eles tinham um jogo coletivo absurdo, né? Tipo, e é muito o que a gente já falou. Que bom que essas duas equipes, Oklahoma, e ele não falou Oklahoma, tá? O Barack Obama, mas ele falou Warriors, falou Spurs e falou, e o Indiana é um time que está se aproximando muito desse estilo de jogo, de vocês passarem a bola, de jogar no coletivo, sempre vai sobrar alguém livre, né? A bola roda, então vocês sempre vão ter o melhor arremesso. Isso é importante para o basquete. Então, achei muito interessante esse corte, porque o Barack Obama, mano, sério, o cara entende de basquete. Ele tem vários lances dele jogando Ele tinha um campeonato na Casa Branca. É Casa Branca que chama? White House. Então, assim, e ele sempre fala, ele é muito vocal, ele fazia como é que chama? O bracket lá do college. Mano, uma loucura. Então, muito legal ver o Tyrese Haliburton. Ele, mano, merece demais mesmo assim. E, nossa, tá aí um negócio que eu não anotei pra falar. Se vocês não lembram, a Netflix fez, que foi super flopado, eu acho, porque assim, ninguém comentou, sabe? No mínimo, a gente já tá, sei lá, tirando o corte do Formiguinha, que foi utilizado quando o Minnesota ganhou do Lakers, mas assim, ninguém muito acompanhou o Starting Five, a primeira temporada, que eram nomes de peso. Assim. Essa segunda, eu achei mais interessante, porque são pessoas com um pouco, sei lá,
um pouco mais carisma, sei lá, são jovens, então, tipo, tem um apelo melhor. E 2 dos 5, agora eu não vou lembrar quais que todos são, é o Tyrese Haliburton e o Shea. Ou seja, a Netflix vai ter a melhor final. A gente vai estar acompanhando nos bastidores, real, tudo que o Tyrese Haliburton fez. Esse negócio dele ser superestimado, como que foi isso para ele? O pai dele ter invadido a quadra e meio que zoado o Giannis, o Shea, com a série que fez com o Denver, o MVP que ele ganhou. Então, assim, a gente vai ter o puro suco do entretenimento. Eu tô muito feliz que dessa vez a Netflix acertou, pelo menos nos personagens, tá? Eu não confio muito, eu confio mais na HBO em questão de série, mas vamos assistir, tá bom? Então, tem isso também. No tema podcast, apareceu outro corte pra mim, que eu falei na live. Vocês viram? Eu preciso ver o programa todo. Vocês viram que o Mind the Gap, que era o podcast do LeBron James e o técnico do Lakers. E aí, agora não mais. E, bom, enfim, foi o Luka Doncic lá. E aí eles e o Steve Nash agora, é o novo apresentador. Eles estão falando. E aí tem um lugar muito interessante que tem muito a ver com o MVP. E tem muito a ver os MVPs nos últimos 5, 6 anos serem estrangeiros. Tem muito a ver com o sufoco que a seleção dos Estados Unidos de basquete masculino passou para ganhar, tá? Não foi tão tranquilo, não. Se não fosse o Curry e o LeBron, a gente não sabe. Não sei se eles vão ser tão dominantes assim nas próximas Olimpíadas. E tem muito a ver com o que o LeBron falou, que, na verdade, ele não está falando nada do que a gente já não vem repetindo, e assim, mesmo. Que é, a gente tá eles estão um pouco equivocados na questão de formação dos atletas. O LeBron usou em geral, tá? A gente usa como basquete, porque a gente vê muito eles falando que existe uma especialização muito grande e muito rápida e muito precoce do jogador, tá? Então, assim, o menino é bom, ele é alto, então automaticamente ele já vai jogar basquete. Então, o cara só joga basquete dos 8 aos, sei lá, 18. Ele não passa por nenhum outro esporte. A gente é uma realidade completamente diferente, porque qualquer tipo de lugar que você consegue colocar o seu filho para fazer esporte é quase um privilégio, porque não tem. Né? Então, assim, é difícil. Nas escolas isso não existe, é raro. Você tem que ter clube é caro, você precisa estar num clube, você precisa passar por peneira. Então, assim, estamos falando de outra realidade, a gente está falando da elite mesmo, como país de esportes. A gente pode falar o que for, os Estados Unidos sempre esteve nos primeiros lugares em Olimpíada, vamos usar a base das Olimpíadas. Ah, mas eles têm mais gente, tudo bem, mas assim, sai muito atleta. E ele estava falando que ele jogou futebol americano, ele passou por vários esportes. Ele também foi bem precoce, caso vocês não lembrem, ele, né, já virou uma estrela já no high school, basicamente, o LeBron James. Então, ele estava meio que falando sobre isso. Achei que ele fala assim, daí é difícil, porque o jogador meio que ele não rende, né? Então, são várias variáveis. Questão de salário agora, que o college tá pagando muito bem. Então, é difícil, né? O cara quer já ganhar o dinheiro e às vezes ele fala, mano, não preciso jogar NBA, às vezes nem quero tanto jogar NBA e eu consigo fazer outra coisa e tá tudo bem, porque eu já fiz aqui meu pé de meia e tá tudo certo. Então, foi um corte bem interessante. Eu vou assistir esse podcast todo até para ver o Luka, que tá tomando uma tacinha de vinho. Pensei, sei lá, de repente podia ser uma aguinha, né? Não sei, não vi ele tomando também, porque também ele não é tonto, né? Beleza, mas aí vem aí, hein? Lakers tá vindo aí. Beleza. Vocês estão preparados para a temporada de trocas? Espero que vocês estejam, porque vai ser bem da hora, tá bom? Em breve, nos próximos meses. Mas a gente vai falar disso bastante. Antes que eu fique falando aqui, o Guilherme, não é pra falar! Tá bom. Quero retomar, estava vendo aqui Roland Garros, que está passando cedinho, porque é em Paris, né? Então são 3, 4 horas para frente. E eu vou retomar um assunto, porque agora estou sozinha, eu posso falar o que eu quero. Não, mentira, o Guilherme concorda comigo. Mas, que tem a ver com o Zion,
que tem a ver com formiguinha. A gente vai debater, sim, assuntos importantes. E é ótimo para a gente colocar a nossa opinião. Tá tudo bem discordar. O que não pode é ser mal educadinho, né? Mal educadinho a gente não gosta. Sei lá, de repente, falar com educação. Saber debater é saudável enquanto sociedade. As sociedades crescem e evoluem com debate, né? Se só uma pessoa fala, só uma forma de fazer as coisas existem, não é democracia, não é mesmo? É outra coisinha que não é bem legal, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre Roland Garros. Por que tá rolando? Mano, o bagulho tá muito feio para a França, né, pro torneio. E assim, tá bem escancarado, né? Se você não sabe, tá tendo maior polêmica de que não tem jogo, né? Todos os Grand Slams, que são 4, eles têm chave feminina e masculina, tá? Jogando juntos. A premiação hoje, ela é igual, mas não era há 10 anos, sei lá, 20 anos atrás. O último torneio dos 4 Grand Slams que igualou o salário foi Roland Garros, porque começou a ficar um pouquinho chato, né? Então, eles fizeram esse esforcinho. Então, ele já vem aí com anos e anos de preferência explícita do jogo masculino. E tá tudo bem. Cada um, você pode assistir o que você quiser. As pessoas gostam de assistir, às vezes, só homem jogando, e ótimo, fico feliz. Mas não tem nenhum jogo. Nos últimos anos, não há nenhum jogo da chave feminina no horário nobre, que é à noite. Não tem. Não há. Não tem nenhum. Não, mas teve, ninguém foi assistir. Não teve, mas a audiência não foi boa. Teve literalmente não, o que é melhor pra gente é a chave masculina. E aí, quando você fala isso abertamente, você está dando um sinal de que você prefere. E aí, não tem problema, você prefere homem, você põe o homem lá para jogar, tá tudo bem. O Alcaraz e o Sinner vão ter mais... os jogos duram mais, é melhor... Ótimo, fico feliz, deixa lá. Agora, você não pode não querer que as pessoas questionem, né? Que as tenistas falem, então, isso não é legal, né? Se pá, a gente poderia tentar ter um argumento, né? Tipo, você não pode falar, não, isso não quer dizer que a gente não goste. E aí que eu fico chateada. Eu falo, gente, vamos falar o que é e tá tudo bem. E vocês têm essa preferência, entendeu? O que acontece é que as pessoas querem fazer as coisas do jeito que elas querem e não quer que ninguém questione o status quo do que está rolando, entendeu? A mesma coisa que acontece com o Zion. Eu questiono o posicionamento. O Anthony Edwards, eu questiono o posicionamento. Falo, gente... Aí vem um monte de gente falando assim, mas não pode ficar falando da vida pessoal. O que tem a ver a vida pessoal? O que tem a ver? Tem tudo a ver, sabe? E assim, aqui eu não vou passar pano. Numa questão de discussão, entendeu? De abrir um pouco a mente da galera e falar, então, gente, às vezes a gente tem que começar a se questionar. A questão do Zion foi que ele foi processado agora por uma mulher que está com nome anônimo por questão de segurança, que ele passou os últimos 2 anos abusando emocionalmente dela, perseguindo, ameaçando, enfim, umas coisas assim, sem cabimento, tá? Claro que a gente... Bom, tá, e aí, galera? Mas não é comprovado. Não, beleza, ela vai ter que comprovar perante a lei. Mas na quantidade de coisa que ela falou e já tá na justiça, você não entra na justiça em qualquer lugar. Ai, gente, a Vivo falou que eu não paguei a conta. Eu vou entrar na justiça, mesmo que eu não paguei, e vou tentar... Não, gente, sério. E aí é um pouco subestimar, às vezes, a inteligência das pessoas. Tipo, você tem que ter comprovado que você pagou a conta. Você não vai pagar advogado e entrar na justiça, que custa dinheiro, em qualquer lugar do mundo, exatamente só para causar, entendeu? Deve ter alguém que faz isso? Cara, por favor, né? Mas, assim, não tem como, né? Então, é um pouco questionável com todas as atitudes que ele tem, fora de quadra, não sei o que, nananã, e a gente aqui vai falar. A diferença entre o Zion e o Anthony Edwards
é abismal, né? E principalmente na quadra, né? Porque, assim, o Anthony Edwards, pelo menos, entrega muita coisa dentro da quadra, o que o Zion, nos últimos anos, não está fazendo absolutamente nada. Então, fica aí, deixa aqui os seus comentários. Mentira, teve um cara aqui que comentou, por isso que eu estou falando. Eu não vou ler, mas, assim, teve várias pessoas debatendo. E aí eu falo, gente, eu sei que a internet é um lugar meio bizarro, assim. E se você acha que não tem nada a ver, se você acha que o Zion joga super bem, cara, tá tudo certo. Tá tudo bem, sabe? Assim, tipo, as pessoas precisam se acalmar um pouco. O que eu acho um pouco perigoso falar isso, porque, assim, efetivamente ele não tá entregando nada. Nada. Ah, mas ele tá na NBA, quem é você pra falar? Gente, sim, ele tá na NBA, mas nem a própria NBA tá colocando mais fé nele, né? Então, assim, vamos lá. E última notícia, olha lá, 20 minutos de programa, que eu quero falar, que assim, óbvio que são vozes, porque agora é tudo que a gente tem, né? Não tem nada oficial, um jornalista que acho que falou com outro, que falou em off, que falou não sei o quê. Aparentemente, Knicks vai continuar com o Thibodeau. Vou deixar esse momento aqui de silêncio para vocês. Ai, sério, ser torcedor do Knicks não é fácil, gente. Sério, eu fico pensando, falo, gente, amigos, força, foco e fé. É complicado, né? Entendo, porque chegou numa final de conferência, com um time, como o Guilherme falou, já foi um time montado para ser campeão. Chegou na final de conferência, perdeu para o Indiana, quando eu achava que eles tinham basquete para isso, mas eu fiquei em choque que eles ganharam do Boston. Então, uma vez que você ganha do Boston, você fala, caralho, não posso falar palavrão, meu Deus do céu. Você precisa ganhar do Indiana, minimamente, né? Enfim. Mas acho que o Tibbs... O New York merece um técnico melhor. Sabe assim, tipo, é o pulo do gato. Então, vamos ver o que a administração vai fazer. Mas, assim, né? Quem já escuta o DR já sabe a minha opinião sobre o Knicks. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, ok? Nossa Senhora, fiz render. Aí, mano, esse programa vai ser reclamação. Tô aqui no site da WNBA e às vezes eu quero, sabe, às vezes alguém... É o seguinte, você entra no site da NBA e eu faço isso com o masculino também, tá? Não é, tipo, uma coisa só com a W. Mano, tem matérias. Eu quero clicar na matéria do site e ler, mesmo que esteja em inglês. Pô, é muito interessante. Eu não tenho como acompanhar todos os jogos, eu quero ler. Acabei de ler que o Minnesota Lynx ganhou a 7ª seguida. Ele e o Liberty estão no topo da tabela, tá uma loucura, 7 vitórias e 0 derrotas. Quero clicar e ler sobre esse jogo, que foi sensacional. Na hora que eu clico, ele não me deixa ler. Ele automaticamente fala, não, você precisa baixar o app da WNBA. Gente, pelo amor de Deus, facilita a minha vida, tá ligado? Deixa aí, eu baixo, eu posso baixar, mas aí nesse eu falo, tá bom, depois eu vejo. Você tá entendendo? Não, eu vou ler, mas porque eu trabalho com isso, mas como que você quer que as pessoas interajam e queiram saber mais, não sei o quê, se você não facilita a experiência, entendeu? Se você não coloca o jogo num horário que eu consigo assistir, que é 8 horas da noite em Paris. Entendeu? Você não precisa colocar todos os jogos. Você facilita, você entrega um pouco as coisas assim, de mão beijada, um pouquinho. Ninguém tá falando para tirar os homens. Oh, meu Deus, coitados deles. Não. É só para você um pouquinho. Põe um jogo ou outro. Porque às vezes você... É um jogo fenomenal que acontece. E você fala, mano, eu sei que essa menina fez um jogo, cara, que ela tava perdendo de 6-0 e 3-1, e ela virou o jogo e foi pra semifinal de Roland Garros. Cara, você viu esse jogo? Você tá entendendo? É o negócio de estar na melhor, a emissora que tudo... É isso. Visibilidade, entendeu? Você dá visibilidade. Às vezes vai ser um jogo ruim. Gente, eu tava vendo um jogo do Alcaraz péssimo ali. De verdade. E aí eu me pergunto, bom, tinha que estar ali ou tinha que estar um outro jogo? Eu sei que é sorte, eu sei que é uma questão, tipo, você não tem como saber. Vários jogos que já colocaram Nadal e Federer foi um jogo murcho e ninguém estava esperando, entendeu?
Sabe assim? Quantos jogos? Olha o jogo que o Oklahoma fez, que ganhou de 40. Sabe assim? Tipo, tava todo mundo esperando um jogo bom, mas aí não vai estar no prime time? Porque não vai me dar view. Vamos colocar esse jogo 3 da tarde? Põe 3 da tarde. E eu falo a mesma coisa com o cinema nacional, sabe assim? Tipo, mano, as sessões, você não acha lugar pra colocar no cinema. Tirando, óbvio, Eu Ainda Estou Aqui, o Agente Secreto que ganhou Cannes. Agora vai começar a aparecer, pipocar a galera, entendeu? Mas assim, geralmente era assim, não tinha sessão. Não, tem uma sessão, 2h30 da tarde de uma quarta-feira. Quem que vai assistir, sabe? Aí, passa uma semana, venderam 20 ingressos. Temos que tirar, porque não vai dar. Então, assim, tá bom? Então, tá bom. Muito obrigado. Não vai ter jogo hoje, vai ter jogo amanhã, dia 3. Lembrando que hoje é o aniversário do Guilherme. Então, se vocês quiserem lá na rede social dele, manda parabéns, beijinho, beijinho, fala que esse programa tá ótimo. Gui, a Gabi é demais. Então tá bom, vamos ler os comentários? Vou tentar achar aqui a trilha. Então, tem 2 pânicos acontecendo agora. Tô aqui pensando, qual vai ser o corte desse programa? Qual vai ser o corte desse programa? Não vou achar isso aqui, né? Vamos dessa, ó. Fofoquinhas do esporte. Fofoquinhas do esporte. Tem aqui, deixa eu ver, comentários. Espera aí, gente. Segura na mão de Deus. Cadê? E chegou a hora dos comentários. Quero fazer um jabá meu. Se você gosta de livros ou quer começar a ler, fazer alguma coisa, me segue na minha rede social, ou a outra, que eu vou... Se você vai no meu Instagram, lá vai ter a outra rede social. Você clica lá e eu tenho um grupo de leitura. E a gente vai ler um livro muito bom esse mês. Então, se você não tem o que fazer, fala, nossa, eu queria ler um livro. Você pode ler comigo esse livro. Tá bom? Então, tá bom. Eu não deixei nada organizado. Cadê o Spotify? Tá, vamos ler aqui primeiro. Já fiz tudo errado. Ai, gente, difícil, viu, meu? Live. Vamos ver os comentários da live. Obrigado por assistir a live sem ser na live. Isso é bem importante. Salve, amigos. Meus amigões. Clipes do Brunão. O comeback acabou. Não teve, né? É triste, mas é isso aí. Foi hilário ver o Halliburton dando... Ai, tadinho. Foi hilário ver o Halliburton dando uns passos pra frente como se ele fosse ganhar o MVP até chamarem o Siakam, coitado. Qual a chance do Pacers ganhar um jogo? Um jogo ele ganha. Eu acho que um jogo ele tem como ganhar. Agora, se for começar 2-0 pro Oklahoma, aí eu já não sei o que dizer. Se for 3-0, sabe assim, se nem em Indiana eles conseguirem ganhar um jogo do Oklahoma, aí é 4-0 mesmo. A não ser... Porque, assim, de verdade, eu falei que eu acho que o Oklahoma perde um jogo pra ganhar o título em casa, mas... Mano, título é título, velho. Você afunda todo mundo, pega esse pra você. Shea vai conquistar milhões de coisas, né? A saga do se ganhar MVP não ganha campeonato. Tem essa também. Não sei, hein? Vamos ver se essa zica existe ainda. Paulo Assis. MVP deveria ter sido dado ao Tyrese. Mas tudo bem. Eu, como torcedor, olhando o copo cheio, penso que nosso craque vai ficar ainda mais motivado para trazer o time. Também acho. E ganhar o MVP das finals. Ele também falou aqui. Analistas estão tratando essa final com o maior com o maior favoritismo da história, o KC como campeão. Mas, vou dizer isso, é só no papel, porque o jogo é jogado no Maria Pescado. Cavs e Boston já sabem. O que eu quero dizer é que esse time do Pacers consegue e vai subir o nível, também acho. Ano passado, contra o Boston, faltou casca, mas a Indiana se colocou em condições de vencer... Exato, gente. Vou falar o mesmo das 2 séries anteriores. Se o Pacers roubar o mando nas 2 primeiras partidas, que eu acho que é onde eles têm que dar o pulo do gato também, os caras vão trazer o caneco na raça e chocar o mundo. Cravei Pacers em 6, Tyrese MVP. Paulo Assis. Está anotado. Thaís, deusa. Eu assistindo o jogo no primeiro tempo e pensando, meu Deus, a Gabi deve estar revoltada porque o Gui pode ir para Nova York. Eu passei um pouquinho por esse momento.
Eu assistindo o segundo tempo e pensando, meu Deus, a Luísa deve estar enlouquecida. Gritando no meio da rua, é campeão. Mandei mensagem pra Luísa, ela mandou hoje só. Oi, estou viva e muito feliz. Ou seja, imagina como foi esse final de semana pra ela. Não sei, mas acho que já somos uma família. Família DR, eu acho também, gente. Eu não queria falar pra vocês, mas vocês já fazem parte da nossa família. Pacers, Azarão, o Jeca Brito e o Oi, Bishops. Bom dia, casal. Vocês estão bom? Tamo bom. Gabi, como assim você não assistiu Homem que Copiava? Ué, tem que assumir. Eu podia ter falado assistir. Pra você ver que eu não minto aqui. Falando de Basca, essa final tem toda a cara de ser definida em 5 jogos. Por mais que Indiana tenha eliminado Cavs e Knicks, agora o bagulho ficou sério. O que se não dará as chances que Indiana teve no leste se o Shea jogar no modo MVP e Indiana continuar sem título. O Roberto falou que ainda bem que teve espaço para falar da final da Champions. Teve lá, né? Eu queria falar um negócio do Neymar, deu problema, né? Ontem. Mas aí eu não vou... Eu nem vi o jogo... Eu tô vendo a galera criticando, ele colocou a mão, enfim, foi expulso. O que você quer que eu fale? Eu não tenho o que falar, sabe assim, tipo, bênçãos, orações pra ele e vamos tentar melhorar aí, né? Já estamos aí há 20 anos tentando. Zion, quando não tá machucado, ele joga bem. Mas, entendeu? Eu também. Quando eu tô cansada, eu corro melhor. Mas, entendeu? Não quer dizer nada. O Paulo Fernandes falou que o Coalhada é o personagem do Chico Anísio. O que o Guilherme falou? Falou pra ser nossa? Não lembro. Bruno Freitz. Oi, queridinho. Fala, Gabi. Bruno. Do jeito que o Gui já parecia ansioso na semana passada... Vocês não sabem o que eu passei, gente, com a ansiedade desse homem. Eu tô só imaginando como ele tava... Ele acordou 4 horas da manhã hoje. Eu tô acordada desde as 4, tá bom? Porque ele achou que ele ia esquecer coisas, tá bom? Tá bom. Ele tava ansioso. Ele chegou antes. Ele chegou lá antes das 7 horas da manhã. Eu vou às 10, tá bom? Com a ausência dele, será instaurada a segunda rebelião Giovanônica. A primeira foi em fevereiro, quando ele estava em Cleveland. E o Luquita tinha sido trocado. Mano, se esse Indiana meter o louco e ganhar esse campeonato, eu vou dizer um negócio pra vocês, gente. Esse ano foi uma parada bizarra. Falando nisso, já que não tem jogo, irei assistir a entrevista dele no podcast do LeBron. E é verdade o bilhete que ele está se preparando melhor no off-season, o Luka, né? No Lakers, ele não terá as regalias que teve em Dallas e terá que apresentar resultados no que compete a ele. Não que o que ele já fazia fosse pouco. Então, eu falei isso pro Gui, eu falei, mano, não foi boa para ele essa troca. De verdade. Claro que ele é um cara que é muito competitivo e ele vai responder à altura, mas assim... Eu dou 2 anos para ele ganhar esse título. Se ele não ganhar título em 2 anos, eu não sei, de verdade, se o... Como é que fala? Se o Lakers vai ter a paciência de falar, não, ele chega lá. Não sei, mesmo, de verdade. Eu acho que a pressão aumentou, tá? Como eu sei disso? Como ele foi tratado nessa troca com o Dallas... E foi justificado, essa troca foi justificada, essa temporada que ele fez, que ele machucou, foi um pouco justificada pela troca, que ele já estava machucado, a pressão emocional. Esse é o pulo do gato dele. Vamos ficar na guarda. Achei aqui nos playoffs, no Spotify, Neri Vates. Bom dia, Double D's. Na moral, alguém precisa fazer a montagem com o vídeo do Haliburton achando que iria ganhar o MVP da conferência e colocar o áudio do Kleber Machado. Hoje sim, hoje não. Ai, que dó. Aquilo foi absolute cinema. Go Pacers nessa final. Olha, Nerivaldo, você torcendo pro Pacers. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Bom, gente, obrigado por todos os comentários. Comentem por favor, esse programa também. Porque amanhã precisa render também, tá bom? Mas é que amanhã vai ter mais coisas interessantes, vai ter fofoquinhas do Gui, o Gui vai estar ansioso, vai ter que encerrar o programa antes. Vai ser uma loucura, vamos ter paciência, porque o Guilherme vai entregar vlogs diários, ele tem muita coisa para fazer. Tô quieta aqui, porque o menino, coitado, já tá estressado, deixa ele,
tá bom? É isso, obrigado por estarem aqui. Por acompanhar a gente toda essa temporada. Vai começar mais uma Finals aqui no Papo DR. E eu vou estar na NBA House fazendo... Ai, quem acordou? Ai, que acordou. Pra falar tchau pra vocês. Oi. Fala tchau pra galera. Tchau. Tchau, mano. Vai lá na sala que eu já tô indo. Eu vou trabalhar como correspondente da live que a NBA Brasil faz durante os jogos. Porque eles comentam o jogo, né? Eles não podem passar porque é da ESPN. E eu vou estar lá todos os dias de jogo, tá bom? Então, se você comprou pro Game Night, você vai me ver, tá bom? E vem falar comigo e se apresente, nome, porque assim, às vezes eu vou ficar olhando pra você falando... Aí você vai falar, fulano de tal... Eu falei, ai, agora, entendeu? Então, obrigado, me ajuda, porque eu sou muito louca, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem bem e até amanhã. Tchau.